Bom, pessoal, nessa aba dessa planilha, né, nessa planilha aqui, nós teremos as guias, falaremos sobre as guias, né, que são essas guias que se encontram aqui na parte superior do vídeo, tá? Que é a parte superior do Excel mesmo, tá? Começaremos a falar sobre as transformações que podemos fazer na palavra, a palavra curso de Excel 2007, utilizando, por exemplo, a guia início. A guia início, nós temos a parte que é voltada para a fonte. A fonte seria a palavra propriamente dita. E aqui teremos algumas transformações. Por exemplo, eu posso colocar ela em negrito, clicando aqui, okay? Posicionando o cursor em cima da palavra. Eu posso colocar ela em itálico, eu posso colocar ela em subscrito. Ok? Posso também aumentar a fonte por aqui. Por aqui, eu posicionando o cursor na direção do tamanho da fonte, automaticamente a palavra aqui no caso, ela aumenta de tamanho. Se eu tirar sem clicar de verdade, ela volta ao tamanho original que estava anteriormente. Ok? Bom, eu tenho também como aumentar a fonte por essa parte aqui, ó, simplesmente clicando aqui e reduzir o tamanho também, clicando de volta. Eu tenho como colocar cor na letra, também posicionando o cursor, o mouse em cima das cores, ele vai mudando automaticamente e ele só fica com a cor mesmo se eu realmente clicar de verdade em cima. Okay? Se eu quiser retornar aqui e tirar o subscrito no caso, né? No caso aqui até o sublinhado, o efeito também itálico e o negrito, basta eu clicar novamente e aqui eu passar também novamente para a cor automática, que é a preta. Okay? Aqui são funções de alinhamento. Eu posso usar o alinhamento aqui para posicionar a palavra exatamente no centro da célula. Eu posso colocar ela à direita, eu posso retornar com ela à direita. Essa aqui, essa posição já é a posição, né, default. Okay? A posição já é a primeira posição, ela já aparece. Okay? Agora eu posso também ter uma célula um pouco mais ampliada e posicionar as palavras, por exemplo, no centro dessa célula, uma linha mais ampliada. Colocar ela aqui ou até no topo dessa célula. A posição default é a posição inferior da célula. Eu posso retomar para cá novamente. Ok? Uma outra situação também que eu posso trabalhar é a quebra de página, quebra de texto automaticamente. Se esse texto for maior do que essa célula, ele já passa para baixo da palavra. Por exemplo, vou continuar digitando aqui, eu vou acionar o quebra. Pronto, o quebra já está acionado aqui. Vou dar 2 cliques em cima da célula, ele já posiciona o cursor lá. Vou dar um espaço e vou continuar escrevendo qualquer coisa. André, repare que ele passa para baixo. Quando você clicar fora, ele não vai aparecer tudo, certo? Aí você tem que ampliar a linha, colocar a linha mais larga para que apareça todo o seu texto. E aí você pode proceder com alinhamento, colocar para a direita, ok? Ele vai gravar tudo. Essa célula aqui, mesclar célula, seria quando eu posicionasse mais de uma célula e quisesse que ela fizesse o papel de uma célula apenas. Por exemplo, ó, mesclei. Agora a coluna KLMN passou a ter ação de apenas uma coluna, que é a coluna K, no caso a célula, né, K4. Ok?
vamos retornar o que estava antes, do jeito que estava antes. Aqui, gente, quando eu clico aqui, clico com o botão direito do mouse, eu também posso regular a altura. Ó, eu vejo qual a quantidade, né, o quantitativo da altura da linha, para que eu possa passar para as outras linhas. Quando eu marco, porque essa linha aqui, se eu for manualmente, talvez eu não consiga colocar ela exatamente no tamanho. Então eu marco tudo aqui, clico com o botão direito, altura de linha e escrevo 15. Ó, retornei a linha 4, tamanho exatamente que estava antes. E aqui eu vou apagar, vou continuar deixando o curso de Excel aqui, e agora irei colocar um número qualquer, 1550, ok? Reparem que ele aparece atribuído como geral, certo? Aqui eu posso colocar, formatar ele, o que eu na realidade quero que aquela célula funcione, com que, no caso, com que detalhe formatado, com que tipo de formatação eu quero que ela funcione. Eu posso de repente utilizar contábil, ele já vai colocar aqui inclusive a moeda. Se eu não quiser que ele coloque a moeda, eu posso simplesmente retornar o que estava antes, geral, simplesmente apertar esse separador aqui de milhar. Ele não coloca a moeda para mim. Ok? Mesma coisa acontece com os outros formatos também. Eu posso também ter uma redução ou ampliar a quantidade de casas decimais aqui, ó. Certo? Ou simplesmente deixar só o 1500 aparecendo, que aí ele irá arredondar. Vamos supor, eu tivesse aqui 1500,99. Se eu caminhar aqui com o redutor de casas decimais, ele já passa para 1551, ele faz um arredondamento. Porém, isso não quer dizer que o número vai passar a assumir o valor de 1551, é apenas um arredondamento visual. Para efeito de cálculo, ele continua sendo 1550,99, ok? Bom, por enquanto, eu vou falar mais dessa parte aqui de área de transferência e a parte de estilos para frente nós iremos utilizar junto com outras fórmulas que teremos nas aulas a seguir, ok? Vamos então trabalhar com a parte de colar e copiar. Nós temos aqui esse símbolo, ele tem a função de colar, esse que ele tem a função de recortar, esse que tem a função de copiar e esse que tem a função de formatar. Na realidade, ele faz uma cópia do formato da célula. Vou explicar melhor mais à frente. Bom, o copiar e colar, nós podemos utilizar tanto dessa maneira, quanto de maneira de atalho. Por exemplo, eu posso dar um Ctrl, vou apertar a tecla Ctrl e apertar a tecla C. Veja que ele já marca com esse pontilhado aqui. O Ctrl C, ele diz para mim que ele copiou essa célula. Se eu quiser colar essa célula aqui embaixo, eu posso apertar o Ctrl V. Ele vai fazer a colagem da célula que eu pedi para copiar. Para eu desmarcar esse pontilhado, basta eu apertar a tecla ESC. Pronto. Bom, eu posso fazer da maneira também mais formal. Seria copiar por aqui, certo? Posicionar onde eu quero que ele cole e apertar por aqui. O mesmo podemos fazer com o recortar, só que o recortar, ele vai tirar essas palavras daqui e transportar ela para outro lugar que eu colocar. Por exemplo, eu posso apertar aqui a tesoura, ele vai dar os mesmos pontilhados, posicionar em outra célula e pedir para que cole. Está vendo? Ele tirou
as palavras da célula anterior e transportou para a outra célula, que é a célula K10. Ok? Bom, eu também posso fazer isso usando teclas de atalho. Eu posso dar o Ctrl X, lembra o X como se fosse uma tesourinha, e apertar o Ctrl V novamente, que é o de colar. Ele também faz o mesmo procedimento. Bom, o formato seria o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu tenha esses 3 cursos de Excel aqui, preenchido abaixo, como aparece aqui para vocês, e o de cima tivesse o seguinte formato. Ele tivesse em itálico, negrito, sublinhado. E eu quisesse passar esse formato aqui para essa célula de baixo. Bom, basta eu posicionar no formato que eu quero copiar, apertar o pincel e ir até a célula que eu quero que receba esse formato. Reparem que ela passa também um formato idêntico para a célula receptora. Se eu tivesse também uma cor aqui, ele ia fazer a mesma coisa. Veja bem, pessoal. Clico aqui no pincel, clico aqui embaixo, ele também assume a cor amarela. Ok? Bom, daqui início nós falaremos por enquanto só disso. Ok?